TV Univates. Para você, para o nosso Vale. Lajadense com Luiz Carlos Vinck e vem Copa do Brasil pela frente. A gente vai falar também de rugby, até porque está aqui o pessoal do Centauros Rugby Clube para estar falando sobre o campeonato Primeira Divisão. O pessoal que agora vai começar a se reforçar, tem novidades chegando por aí. E a gente fala também sobre a LAF, que acabou sendo derrotada em São Luís Gonzaga, perdeu por 3-1 para a GSL. E a gente começa essa edição... Tá no ar mais uma edição ao vivo do Tá em Jogo, canal 15 da NET Lajeado, ou se não, para todo mundo, via internet univates.br/TV. Hoje a gente vai falar de futebol, de futsal e de rugby, até porque as estrelas dessa edição, já vê na câmera aberta, tem totais propriedades para falar sobre isso. Não, obviamente, o Cunha para falar sobre rugby, mas o Nicolas para falar do Centauros Rugby Clube. A gente vai falar com um dos caras que foi uma verdadeira lenda do Internacional. Hoje é o cara responsável por estar levando o Lajadense para uma Copa do Brasil e aí desafiar um Bragantino. A gente vai estar falando sobre isso com o Luiz Carlos Vinck, que já veio na tua tela, imagens fantásticas dele. Ivan Bergman, nosso cinegrafista mais ágil da TV Univates. A gente está começando essa edição lembrando para ti que as tuas formas de interatividade com o programa é através do Twitter, na produção do Ronaldo, @Tá em Jogo. Tu pode mandar tua pergunta, tua sugestão, tua crítica. Tá lá, o canal de interatividade está aberto, ou então facebook.com/TV Univates. Tem ainda o telefone 3714 70 34, só não vale ligar a cobrar, obviamente. Começar essa edição logo comentando aqui, se me permitem, por favor, né? Até porque estamos na frente de Luiz Carlos Vinck, seja bem-vindo ao Tá em Jogo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Hoje para estar falando aí com o pessoal sobre o Lajadense, que tem uma Copa do Brasil pela frente, falar sobre o Gauchão, quando tu estava aí à frente do Passo Fundo. Também um pouco sobre a tua história como jogador de futebol. Obrigado por ter sido nosso convite, Vinck. Muito obrigado, eu agradeço também. Um prazer estar aqui com vocês no Tá em Jogo, né, esclarecendo algumas coisas tanto do futebol, na época que joguei e agora como técnico do Lajadense também. Tá certo, um desafio tanto em Copa do Brasil, chegou aí há poucos dias e já tem um Bragantino pela frente. Eu acho que é uma competição inédita para o clube, né? E um novo trabalho, um novo comando, esperamos que a gente faça um grande jogo na quarta-feira, que o público nos ajude, compareça em maior número, mas já visto que nos jogos do Campeonato Gaúcho foram poucos, né, e precisa muito do apoio da comunidade para que a gente possa pensar em fazer uma boa competição. Tá certo. Bom, a gente vai falar sobre isso, muito mais, daqui a pouco a gente vai começar a falar justamente sobre essa preparação do Lajadense contra o Bragantino. A gente sabe que depois aí vem o segundo semestre de uma possível copinha, tem Campeonato Gaúcho começando a ser projetado, ano que vem a gente já conversava antes, mais times vão cair para a segunda divisão, então obviamente é um campeonato que vai ter que ser pensado muito antes, e o pessoal da direção do Lajadense, com certeza o Luiz Fernando, a galera toda, vai ter que estar pensando e projetando já o campeonato do ano que vem, porque com certeza vai ser muito difícil. Campeonato difícil mesmo. Nicolas Horn, seja bem-vindo a mais um Tá em Jogo. Aliás, a gente sempre fala de Centauros Rugby Clube aqui, sempre acompanha a galera de Estrela, mas vocês estavam sempre numa crescente. Chegou agora numa primeira divisão e o negócio tá pegando, né? O bicho pegou de vez, tá sendo difícil. Seja bem-vindo ao Tá em Jogo hoje para estar falando sobre rugby e uma primeira divisão, cara. Certo, muito obrigado, boa noite. Sempre importante ter esse espaço para falar sobre o rugby, principalmente do Centauros, visto que é um esporte desconhecido para o povo brasileiro. Esse ano, para nós, tudo é novo. Agora, amanhã, dia 1º de abril, a gente completa 1 ano de fundação, 3 anos de fundação de clube. 1º de abril, 3 anos de fundação, não é mentira. É verdade. É que os treinos começaram no final de fevereiro, mas o estatuto foi só registrado no dia 1º de abril, foi oficializado como clube, CNPJ, tudo certo. E a gente teve, nesses 3 anos, muitas vitórias e a gente chegou agora no auge do que a gente podia esperar em nível de estado. A gente está jogando o campeonato mais importante, a gente é o clube que mais rapidamente ascendeu à elite estadual.
A gente é a única equipe que participa da primeira divisão, que já teve passagem pela terceira divisão, pela segunda divisão e agora pela primeira divisão. E também é a equipe mais nova. A equipe mais nova, tirando os Centauros, é a equipe do Farrapos, que começou a treinar lá por 2009 com seu time e já são lá quase 7 anos, e a gente está com 3 anos. Então, todas as partidas a gente vai amadurecendo, vai se acostumando, porque o ritmo de jogo aumenta muito dependendo do nível que tu vai jogar. Então nós estávamos acostumados a jogar contra equipes também inexperientes como a gente, embora sempre mais velhas, porque o Centauros é um clube muito novo, mas o nosso empenho, o empenho que a gente teve tanto da cidade quanto da imprensa, quanto do poder público, nos possibilitou esse crescimento que fez com que agora a gente chegue na primeira divisão, não com chances de título, mas nosso objetivo é disputar algo em torno de 4º, 3º lugar, para ano que vem sim a gente já entrar mais forte. É o nosso plano para esse ano. Bom, daqui a pouco a gente vai falar justamente sobre essa questão da fórmula do campeonato, como é que está sendo essas primeiras partidas, o que vem por aí com o Nicolas para falar sobre Centauros Rugby Clube. Tu pode mandar tuas perguntas pelo Twitter, não te esquece. E o outro cara que eu agradeço mais uma vez por ter aceito o nosso convite, até porque, só para deixar claro aí pro pessoal também do Ministério do Trabalho, ele está de férias, não está trabalhando, na verdade isso aqui é um convite, e ele veio, na verdade, participar do Taijô para dar seus pitacos, mas o Cunha estava em casa, estava de férias, disse que está até mais magro agora, está em casa, se exercitando. Seja bem-vindo ao Taijô, Cunha. Obrigado. Valeu, obrigado por Prazer. ter aceito nosso convite mais uma vez. Prazer estar aí de novo e fortalecer esse programa, assim como a parceria entre TV e Rádio Univates, que está crescendo cada vez mais, e a gente consegue fazer essa parceria bacana aí. E hoje para estar falando sobre Lajadense Rugby, na verdade, rugby a gente já conhece um pouco aí da trajetória do Centauros Rugby Clube, que a gente vem acompanhando há mais tempo, mas o Vink agora, à frente do Lajadense, vai ter um desafio novo, né? O Bragantino vem aí e é um grande desafio, e como o Vink mesmo colocou, é uma novidade pro time, pro Lajadense, é a primeira vez que disputa essa competição e quem sabe aí consiga já passar adiante nessa primeira fase aí. Vamos começar falando justamente então sobre Copa do Brasil. Luiz Carlos Vink, como é que está sendo as primeiras impressões aí, até porque a gente sabe que no futebol a adaptação ela tem que ser rápida, não tem muito tempo aí para justamente estar começando a ver como é que é um jogador ou outro. Na verdade isso tem que acontecer, mas às vezes é muito instantâneo, porque tu chegou há uns dias atrás e a galera já vai estar entrando agora para disputar um campeonato importantíssimo para a região, como tu bem colocou também, que a comunidade lajeada ainda não conhece essa competição, pelo menos com o seu time indo para ela. Então como é que está sendo para ti essa adaptação no momento que tem que ser quase uma massa miojo ali, o negócio é instantâneo, 3 minutos, o time tem que estar pronto, tem que entrar em campo e tem que vencer um Bragantino, né? A dificuldade maior é a troca de filosofia, né? Cada técnico tem uma maneira de trabalhar. Mas o que foi importante para mim foram os confrontos do ano passado, Copa Serrana. Nós enfrentamos o Lajadense 8 vezes com o Passo Fundo. E esse ano nós iniciamos o Campeonato Gaúcho enfrentando o Lajadense. Então isso me deu um suporte bom. Conheço a maioria dos atletas do Lajadense e com isso uma formação mais rápida de equipe. Em cima disso nós procuramos rapidamente observar a questão de algumas necessidades. Fizemos 3 contratações até agora e esperamos passar pelo Bragantino e aí buscarmos mais 1 ou 2 alternativas aí. Como é que fica justamente essas questões de alternativas, de contratação de jogadores, até porque é um campeonato que muitas pessoas pensam, é rodada depois de rodada, até porque tu não pode projetar um campeonato, vou chegar até uma final de competição, porque como a gente vinha conversando antes, as possibilidades que o Lajadense tem pela frente aí são difíceis. Na verdade, realmente tu tem que pensar, essa rodada, vem o primeiro jogo em casa, depois o Bragantino fora. Aí depois o possível adversário com o seu jogo na sequência. Até porque tem a questão também de não poder perder por um número X de gols em casa para conseguir ter a segunda partida, né? É um campeonato que tem realmente uma fórmula bem peculiar, né? É diferente, né? Diferente. O Lajadense está se preparando para isso, né? Essa competição, a história dela mostra que algumas equipes de porte médio já chegaram, né? Então isso nos proporciona um sonho, né? Pensarmos mais alto. A dificuldade na questão das contratações é a questão de contratar atleta por jogo.
Não tem como contratar por um período. Nós ainda não temos definido a Copa do Estado, né? E a sequência do Gauchão do ano de 2015. Então nós temos que aguardar um pouco. Esses atletas que vieram aceitaram esse desafio dentro dessa proposta, né, confiando no trabalho, né, e confiando no comando. Um é teu conhecido Matheus, né, que jogava contigo no Passo Fundo. Outro é o centroavante Gilmar, que veio do Pelotas. E o outro é o Anelka também, que estava no Passo Fundo, que é um zagueiro que veio no momento. Nós estamos apenas com 2 zagueiros, um improvisado que é o Everton, né? E o Anelka vem para compor essa situação também do setor defensivo. Como é que funciona essa questão de inscrição? Tu pode inscrever jogador até a última rodada da competição. No Brasileiro tem um determinado número de jogos que o jogador joga por um clube e aí depois ele não pode mais ser inscrito por outro clube. Como é que funciona isso? Por enquanto você pode inscrever a cada fase, né? Eu não me lembro agora o regulamento dessa competição, quem poderia te informar melhor seria o Luiz Fernando, mas acredito que seja até a semifinal, né? Então nós temos ainda a possibilidade de contratação e eu acho que a visibilidade que te dá essa competição é muito grande, né? A nível de Lajeado, o lajadense hoje, projetar a cidade, o clube, pensar numa situação de confrontos aí com grandes equipes. Se nós passarmos essa primeira fase, nós temos a possibilidade de enfrentar o Figueirense. Passando o Figueirense, a possibilidade de um Fluminense. Pô, seria fantástico, né, trazer Fluminense aqui em Lajeado. Então, vamos trabalhar para isso, né, com os pés no chão. O grupo realmente está se aplicando muito nos trabalhos. Conseguimos recuperar a autoestima do grupo, que estava baixa. E aguardar agora esse jogo de quarta-feira para ver aquilo que nós vamos alcançar dentro de campo. Bom, faltar 1 minuto para encerrar esse bloco. Rapidamente, Vink, dá para se dizer que hoje, com as peças que tu tem para entrar em campo contra o Bragantino, a gente tem a saída do Cleverson aí, com as peças que tu tem hoje, dá para ir por um duelo igual a igual, até porque obviamente tu tá observando também o time do Bragantino, que obviamente tem a questão da tradição e tudo mais, mas dentro das 4 linhas, o Lajadense está preparado para encarar o Bragantino num jogo que já é quarta-feira? Nós observamos bastante já o Bragantino, né? Nós temos vídeos editados, editei a questão de bola parada ofensiva, defensiva, saída de bola do adversário, e em cima disso nós começamos a formação de uma equipe, né? Nós trabalhamos, é claro que o tempo é pouco, né? Mas mesmo assim eu acho que nós estamos preparados para fazer um bom jogo, né? E por isso que eu digo que é importantíssimo a presença do torcedor, porque é um incentivo a mais para que a nossa equipe realmente possa fazer um bom jogo em casa. Tá encerrado o primeiro bloco do Tá em Jogo. Como a gente começou com um carrinho à moda argentina, terminamos com um carrinho... Olha, foi talvez um lance inusitado. Diria mais, diria que Felipe Stefani foi direto ao ponto e mandando um recado. Cuidado, Luiz Carlos Vink, coisas assim podem acontecer. Dá uma olhada, daqui a pouco tem segundo bloco do programa. Voltamos, segundo bloco do Tá em Jogo, para começar falando sobre Centauros Rugby Clube. Mas só mandar um recado aqui do Felipe Stefani, que já está dizendo que o goleiro Fernando, nosso conhecido São Fernando aí do Lajadense, que defendia o Juventude até agora o Campeonato Gaúcho, se apresenta ainda essa semana no Vitória da Bahia. Informação importantíssima, até que o Fernando, né, que já havia definido as cores do Vitória por um empréstimo, voltou para o Juventude e agora pelo jeito acertou. É um baita jogador, né, não só em altura, mas em caráter e como profissional. É um excelente goleiro, tenho certeza que vai se dar super bem lá. Merece, né, pelo trabalho dele, pela pessoa profissional. É um exemplo, né, como profissional e homem. Eu acho que hoje é importantíssimo isso, né, esse binômio. Tá aí, um abraço pro Fernando, boa sorte para ele. Com certeza a gente vai estar mandando aí bons fluidos aí, boas energias para ele. Tomara que dê tudo certo aí no Vitória da Bahia, porque é um baita goleiro. Nicolas, e aí Centauros Rugby Clube não começou bem a competição. Dá para se dizer que os resultados até, a gente comenta que o resultado acaba sendo um placar muito elástico, isso é em função da pontuação do rugby, né? Mas o que vocês estão vendo, assim, dentro das 4 linhas, que daqui a pouco, quais são as dificuldades maiores, o que mudou tanto de uma hora para outra, além, obviamente, da experiência dos jogadores, que daqui a pouco vocês podem, próxima rodada, acho que alguma coisa tem que mudar nesse sentido, parte defensiva, parte ofensiva, o que o técnico de vocês comenta também, porque vem rodada atrás de rodada e os jogadores têm que estar inteiros. A gente sabe que o rugby é um esporte de contato, muito forte, né?
Exato, para tu recuperar de um jogo, tu leva no mínimo 2 dias, é o que recomenda. E ainda assim, tu sente o peso do jogo ainda. O que aconteceu? A equipe, o grande diferencial foi a questão da velocidade. A primeira divisão é um campeonato, é um jogo onde as equipes jogam muito mais rápido. Elas se organizam mais rápido, elas abrem a bola mais rápido, que é muito importante isso. A pontuação, tu comentava, ela possibilita que o placar se estique, porque ela pode ser aumentada de 7 em 7. A pontuação básica são 3. O try, que é quando tu atravessa o campo e apoia a bola no chão, vale 5 pontos. Isso te possibilita um chute nos Hs, que se acertando, mais 2 pontos, portanto 7 pontos. E uma falta grave, tu tem a possibilidade de escolher para chutar no H, aí se converter 3 pontos. Então, em jogos que tu toma 10 pontos, pode chegar a 70 pontos. Tipo 10 tries. É possível isso. Aconteceu com a gente na estreia. A gente pegou a equipe do Farrapos, que é a equipe mais forte do estado de longe, a única equipe do estado que consegue pagar seus jogadores, porque o rugby nacionalmente ele é amador, mas eles conseguem através de apoios que eles possuem. Então, o Farrapos é uma equipe que com esse apoio que eles tiveram da administração, assim como nós tivemos, mas eles já têm um pouco mais de tempo, eles conseguiram fazer uma boa seleção, eles conseguiram trazer jogadores de diversos clubes e conseguiram a classificação para o Super 10. O Super 10 é o Campeonato Brasileiro de Rugby, dominado, é claro, pelos paulistas. São 7 clubes de São Paulo e outros 3 de outros estados, mas que isso, a CBRU, eles estão planejando mudar um pouco isso, porque não acaba sendo muito justo isso, porque as equipes de São Paulo acabam sempre jogando, entre elas acaba sendo quase um campeonato paulista e não mais um campeonato brasileiro como se espera. Então, o Farrapos é a equipe que está jogando já pela 3ª vez o Super 10, ficou em 5º colocado no ano passado e foi a equipe que a gente tomou 104 pontos a 3 na nossa estreia lá em Bento Gonçalves. Agora, no último sábado, a gente jogou contra o San Diego, a equipe que está em segundo lugar na tabela, que ano passado ficou em 3º. Eles também são uma equipe forte, mas nem se compara ao Farrapos. Esse jogo terminou 32-0, sendo que durante o primeiro tempo a gente tranquilamente poderia ter vencido esse tempo, porque a gente teve mais volume de jogo, tivemos mais posse de bola, mas o que aconteceu é que a gente teve pelo menos 2 falhas de marcação, que a gente acabou tomando 2 tries, mais um penal, terminou o primeiro tempo em 15-0. Deixa eu te fazer uma pergunta. Tu falou da questão da contratação de jogadores, a questão que o Farrapos, por exemplo, tem um suporte maior, a questão de patrocínios e tudo mais, e que daí, obviamente, eles acabam contratando jogadores e selecionam exatamente para cada posição, como tu comentou. Mas existe uma coisa, eu acho, no Centauros Rugby Clube, e aí tu me corrige e, por favor, me responda essa questão. Quando tu monta um time de amigos, que foi mais ou menos a ideia do Centauros ali no início, juntar o pessoal que gostava de rugby, gostava da modalidade, foram se juntando, começaram a treinar, chega um momento que só essa questão da amizade não é mais, ela não suporta mais um campeonato das dimensões que vocês chegaram agora, por exemplo, um campeonato de 1ª divisão. Começa-se a pensar em técnicos que vocês fizeram, estruturar como um clube, vocês fizeram também, tem a questão de ter que ter também a categoria de base, né, isso, o time feminino, e vocês começaram a pensar nisso. Mas chega um momento agora que vocês começam a daqui a pouco pensar, puxa, será que a gente vai ter que separar um pouco essa questão da amizade? Daqui a pouco a gente vai ter que começar a contratar realmente jogadores e a galera que não está preparada para uma 1ª divisão, ou que não pode encarar treinamento dessa forma, tal, vai ficar para um time B, vai ficar só para uma parte mais de confraternização e daqui a pouco começar a contratar e começar a almejar um ponto maior assim para vocês? O que é a ideia hoje do clube? Hoje a ideia é se estruturar fortemente como um clube, e é o que nós já estamos fazendo com as crianças de 6 a 12 anos, já com a escolinha, que a gente já está encaminhando o projeto para aqui, para Lajeado também abriu uma escolinha. As escolas municipais de Estrela já possuem no turno inverso a escolinha de rugby que os professores passam. A nossa ideia de clube foi essa, não somente criar uma equipe competitiva, a gente queria criar um clube que daqui a pouco, daqui a 40 anos, quando eu já não estiver mais jogando, tenha outros que venham já jogando e realmente não ser um clube que criou, teve um time e acabou. A gente quer sim ter um clube competitivo, importante, e para isso a gente vê que a gente precisa também trazer jogadores para
nós termos a experiência, porque os jogadores aqui do nosso time, nenhum deles tem mais que 3 anos de rugby. Isso é muito pouco, isso não é nada. Tu precisa ter, e quando tu convive com jogadores mais experientes, tu acaba aprendendo algumas coisas, porque um esporte que, por exemplo, eu que comecei a jogar em 2011 no início do clube, são 3 anos que tu aprendeu, tu começa a aprender um esporte, não é aquela coisa como do futebol que tu já nasce conhecendo, e assim acontece em outros países. E para isso a gente tem uma ideia de trazer jogadores de fora, e a gente já está fazendo isso. Na verdade, Taquari é uma cidade que tinha um time, começou um time lá em Taquari, e acabou que, pelos motivos da dificuldade justamente de se manter um time, o time não conseguiu se manter, e alguns jogadores dessa equipe vieram jogar para nós. E já desde o ano passado competem com a gente, são jogadores do Centauros, vêm lá de Taquari todo final de semana treinar para cá. Pelo menos 3 deles já trocaram de emprego para vir trabalhar em Estrela, Lajeado, e morar em Estrela para justamente poder jogar com nós. Então é isso que o esporte anda fazendo. O nosso treinador ele morava em Porto Alegre. Esse ano ele se mudou para Estrela para trabalhar nas escolinhas do município e passar os treinos pra gente. Então o pessoal eles vêm morar aqui para jogar com a gente porque gostam, porque é difícil tu encontrar um clube que seja tão receptivo, que tu te identifique. Quando as pessoas encontram, elas normalmente ficam. E a questão de trazer jogadores de fora, tem um jogador que ele iniciou no time de Porto Alegre, aí ele foi para a Escócia jogar, estudar. Ele faz faculdade aqui no Rio Grande do Sul, tem namorada aqui, e agora ele vai também vir para cá. A ideia é ele passar a escolinha de rugby, assumir a escolinha de Lajeado, para poder passar as aulas, e se ele conseguir se regularizar o quanto antes, já também poder treinar conosco e jogar conosco. Essa é uma parceria importante, isso vai ajudar nós muito tecnicamente, porque a gente tem um treinador, que é o Martim, que ele é um argentino, e ele não consegue englobar todas as categorias. Então o nosso time juvenil é treinado por atletas, o Martim ele consegue treinar a equipe adulta principal e a equipe feminina. As demais categorias fica inviável dele conseguir treinar. Então o clube ele cresceu de uma maneira que os amigos estão lá, só que ele expandiu para pessoas que daqui a pouco tu tá lá, que tu acaba não conhecendo, mas conforme o dia a dia, a convivência, tu vai conhecendo e sim se tornando uma grande família. Hoje, somente de irmão, não só atletas, os Centauros não vivem só de atletas, ele tem a família, hoje já são uma rede de quase 200 pessoas, se falar de todo mundo, que estão envolvidas com o clube, e para jogar filiados na CBRU, na Confederação Brasileira, que para jogar as competições tem que se filiar, nós temos 79 atletas filiados. Isso é bastante coisa. Isso nas categorias M15, M19, juvenil, que é no M19, também na equipe feminina, equipe adulta principal e equipe intermediária, que isso é uma preocupação importante, que a gente sempre tá em busca de novos jogadores, e esse novo jogador que começar a treinar, ele não vai poder ser jogado numa primeira divisão. Por isso, tem o campeonato intermediário, que ele ocorre paralelamente à primeira divisão, que uma rodada joga o intermediário, na rodada seguinte joga a equipe juvenil, e elas vão se revezando, e essa equipe intermediária tem justamente essa função de formar jogadores para daqui a pouco, se ele se destacar, tiver condições, poder integrar a equipe principal e competir. Vink, tu gosta de rugby? Conhece alguma coisa ou não? Não conheço pouco. Mas o Vink era um bom reforço, lateral direito, velocidade. Por que não? Precisando da primeira divisão, não é? Toda ajuda é bem-vinda. Pois é, mas tu estava comentando que tu mora hoje em Bento Gonçalves e lá tem time, né? Moro em Bento. Eu tenho alguns amigos lá que jogam, né? Eu acompanho um pouco, mas de longe. Mas nunca teve contato nenhum com a modalidade? Não, nunca tive contato nenhum, não. Como é que tá a questão Tem 3 times fortes que tu já comentou comigo em outras oportunidades, que é a equipe do Farrapos, a equipe que vocês jogaram esse final de semana, e a equipe do Charrua. Charrua perdeu na primeira rodada. Como é que foi agora na segunda? É um adversário a ser batido ali adiante? Como é que está o Centauro se preparando para jogar contra esse Charrua, que é um dos 3 times fortes da competição? O Charrua é uma equipe que, para esse ano, ele está se preparando muito forte para a Copa do Brasil, que é uma espécie de segunda divisão do Campeonato Brasileiro. Então, me parece que eles não estão entrando com força máxima nesse gauchão, até porque eles perderam na estreia, e
das grandes equipes desse ano acaba sendo a equipe do Serra, que é uma equipe que nos últimos 3 campeonatos gaúchos ficou em último lugar, ficou em quarto, que não conseguiu evoluir. Só que o que eles fizeram? Eles agora conseguiram trazer 4 jogadores argentinos para compor o grupo, que deu uma subida muito forte. Inclusive venceram o Farrapos em Bento Gonçalves no campeonato de Sevens, que é a modalidade olímpica, com 7 jogadores e não 15. Então eles vêm bastante forte para esse campeonato, mas ainda não conseguiram alcançar o nível do Farrapos, porque no último final de semana também se enfrentaram, acabaram perdendo por 32-3, me parece, mais ou menos esse foi o resultado. Mas é um negócio engraçado que o placar ele acaba sendo elástico, mas só porque vence, né? Porque acaba, não é um 100 e lá vai paulada a 80 e poucos, a 70 e poucos. Não é basquete. Na realidade é... Não, mas na verdade é sempre um 30 e tantos a nada. É sempre um 100 e tantos a 4, a 3. É que é tudo muito relativo, porque... quando tu olha o placar parece que é sempre um massacre. Essa equipe tem uma defesa bem fechadinha, bem organizada, o placar acaba não ficando tão elástico. Mas as partidas normalmente não têm diferenças muito grandes. As diferenças que podem parecer, às vezes tem uma diferença de 7 pontos, mas seria um ponto a mais, digamos, uma pontuação atrás, uma jogada a mais que culminou em ponto. E essa é mais ou menos a questão da pontuação. Pontuações centenárias são raridades de acontecer, acontece muito pouco, eventualmente acontece, que nem aconteceu agora da gente pegar uma equipe bastante superior e com bastante mais cancha do que a gente, mas o normal não é ter pontuações muito diferentes. Daqui a pouco a gente vai continuar com o Tá em Jogo, até porque a gente tem algumas imagens que foram tiradas ali, não é de muito tempo atrás, é da década passada ali, de repente uma mais para trás também, enfim, daqui a pouco a gente vai ver ali as imagens do Vink, quando jogava no Internacional, aliás, fazendo gol no Grêmio e tudo mais, mas isso é assunto para daqui a pouco, que a gente encerra esse bloco com as imagens do Grenal, o Grêmio que acabou perdendo de virada na Arena, o Barcos... Só mandando um recado, então, a LAF, como eu falei no início do programa, foi derrotada em São Luís Gonzaga, perdeu para a GSL por 3-1, o time do técnico Giba agora vai enfrentar a BGF, e aí o time de Bento Gonçalves, que é tradicional também na Série Ouro, dá para dizer que é quase um clássico aí com a LAF, vem pro Complexo Esportivo, tem jogo sábado aqui na Univates, 8 horas da noite, a LAF BGF, todo mundo no Complexo Esportivo, porque vai ser um baita jogo com certeza, lembrando aí que o jogo lá em São Luís Gonzaga, o gol foi marcado da LAF quase no final da partida pelo Juninho. Esperar que o pessoal se recupere e consiga vencer a BGF, que vai ser fundamental para de repente buscar reação ainda nessa primeira fase. A gente sabe que depois, na outra fase, não tem os grandes da liga aí, a Soeva, Atlântico, a CBF e tudo mais, mas é importante arrancar bem também no campeonato, até para ter aquela vontade, aquela gana até o final do campeonato, né? Com a LAF, que foi campeão ano passado e que, na minha concepção, no papel e o que estava mostrando nas partidas, tem um time talvez bem superior, na minha opinião, ao do ano passado. Duríssimamente, o quarteto inicial da LAF é muito bom e tem chance de reposição. Tira 4, sai 4 e tu tem realmente peças para colocar. Nível, né? A LAF, assim como os outros esportes da região, vem fazendo bonito, né, Marcos? Mas uma coisa que tem que se lamentar é o amadorismo de algumas cidades, tanto no futsal, quanto no futebol, quanto em outros esportes, e também a questão da torcida. A torcida aí eu falo de Lajeado. Falta torcida para apoiar o Lajadense, falta torcida para apoiar a LAF, falta torcida para apoiar o vôlei, o Centauros e o basquete. Todos os esportes de alto nível, equipes que estão conseguindo classificação, estão conseguindo ser campeãs, e cadê a torcida? Né? É o que a gente muito comenta, mas mais uma vez é ano novo e a torcida continua não indo ao estádio, ao ginásio. E é aquele negócio, né, Cunha? Acho que o torcedor ele pode acabar indo e ele chega um certo momento que, independente do time, ele acaba, dentro da fase da competição, ele acaba apoiando. Mas é que uma coisa é torcedor, outra coisa é espectador. Uma coisa é o cara que só vai para olhar e outra coisa é o cara que vai para incentivar, que vai para, obviamente, não usar de violência, mas naquele momento que precisa gritar, que precisa empurrar, incentivar de verdade, porque o jogador e o técnico sentem isso ali dentro das 4 linhas, né, Vink? Claro, com certeza, né?
É importantíssimo quando você tem uma torcida vibrante, né? Você passa uma energia positiva para o teu torcedor, ele de lá manda uma outra, né? Quer dizer que ali ajuda e muito. Né? Bom, a gente tem algumas imagens aí que a gente vai começar a rodar. São umas imagens, não diria que são antigas, Vink, eu diria que são umas imagens... recentes. São umas imagens aí que na verdade fazem parte da história. Quando o Vink jogava no Internacional, se a gente puder começar a rodar. E na realidade eu queria que tu comentasse um pouco aí, ó. Esse aí, se eu não me engano, é o Grenal do século, né? Esse Grenal do século, é isso. É, o Tafarel no gol, né? Uhum. Como é que foi defender as cores do Internacional? Talvez o time que mais tenha, sei lá, simbolicamente estado, acho que no teu coração pelo fato da torcida gostar tanto de ti, e tu ter passado tantos anos ali, como no Vasco da Gama também tu comentava. Mas o Internacional acho que tem a torcida gosta e realmente lembra do Luiz Carlos Vink, que é Abel Braga, é um pouquinho mais novo só. Mas, mais magro. Mas como é que foi justamente defender o Internacional, ainda mais nessa época aí, década de 80? Bem, eu era colorado desde pequeno, né? Eu acho que com 6, 7 anos, minha mãe me deu, meu pai falecido já nessa época, me deu uma roupa do Inter, eu usava quando era pequeno e eu tinha amor ao clube. Acabei com 13 anos fazendo um teste no Internacional, passei, no primeiro dia passei, já na outra semana estava fazendo uma preliminar do Beira-Rio com o infantil do Inter. Foi teu primeiro e único teste? Primeiro e único teste, sim, fiz um teste só. Eu até nem acreditei, porque tinha tantos meninos na época, né? Eu acho que tinha mais de 1000 fazendo ali, eram várias e várias equipes, né? E na época saudoso Abílio dos Reis. Aí tem gol teu de falta, batendo na barreira. Aquela velha ajudinha. Esse aí também foi teu, né? De virada, perna esquerda, batendo na entrada da área. E aí eu acho que é contra o Grêmio, né? Esse aí é Amarildo que virou. É um pênalti que tu vai converter. Foi um pênalti? É. Ali, ó. Isso. Eu fui capitão do Internacional há muitos anos, né? E era um clube que eu tinha amor. Eu jogava com amor. Joguei o Grenal do século com uma fratura no braço, com gesso plástico, né? Eu fui escolhido 2 vezes melhor do Brasil pelo Inter, com o Inter, na época jogando pelo Inter, 85, 87. Então, eu acho que foram momentos marcantes, e tanto que sou lembrado até hoje pela torcida e dos principais jogadores que passou pelo Beira-Rio. Tua passagem pela seleção brasileira, teve aí medalha olímpica. Eu comecei a seleção brasileira em 82, seleção de novos, foi tricampeão na França. Depois, em 84, medalha de prata em Los Angeles, né, com a França na final. Olimpíada. E depois, em 88, com a Rússia, né, União Soviética. 88, e mais umas 30 e poucas passagens na seleção principal. Como é que é essa questão de um cara que foi e é símbolo de tantas torcidas aí do estado, do país, que defendeu a seleção brasileira, abandonar as 4 linhas e se tornar um comandante, se tornar o cara que mas vai até o limite ali e não pode entrar mais dentro do campo, porque eu acredito que, obviamente, daqui a pouco chega um momento que tu dá vontade de pegar a bola lá e meter um cruzamento, porque, obviamente, aquela vontade tu deve ter ainda de jogar futebol, mas como é que fica essa questão não, parei, tive que parar e agora vou virar o comandante, é o que eu quero isso? É complicado, né? Mas eu sempre fui um atleta de muita personalidade, então isso é bom hoje em termos de comando, tenho a personalidade forte, mas sei também observar bem a questão dos meus comandados, característica de cada um, a maneira como eu devo conversar, chamar atenção, né? É difícil, é claro que muitas vezes você gostaria de estar dentro de campo, e eu sempre falo, quem decide os jogos são vocês, os atletas, né? Nós, comissão técnica, temos uma parcela de contribuição. A partir do momento que vocês adentrarem as 4 linhas, é vocês que decidem, né? Muitas vezes a gente tem uma maneira de ver, o atleta toma outra decisão dentro do campo, né? A gente procura instruí-los da melhor forma possível, dentro daquilo que nós aprendemos, da vivência que nós tivemos como atleta, sabedor de que o futebol evoluiu bastante,
né? Não é daquele tempo antigo que os caras falavam, amarrava cachorro com linguiça, né? Se jogava num 4-4-2 quadrado e pronto. Hoje não, cada técnico tem uma modificação. Pode-se usar um 4-2-3-1, 4-4-2 losango, mas a maneira, às vezes, de posicionar um ou outro atleta em campo é pessoal, né? E isso faz com que, às vezes, o adversário sinta. E se tu não tiver uma visualização rápida, você acaba perdendo os jogos, né? Você vê que a mudança do Abel, um exemplo, a mudança do Abel no intervalo do jogo, esse Grenal, mudou totalmente o segundo tempo. A chamada de atenção do grupo, isso ele falou publicamente, né, que ele chamou forte no intervalo, e a correção da postura da equipe em campo. Pois é, e aí tem justamente a questão de que a personalidade do jogador, ela continua sendo a personalidade do técnico, evidentemente. E aí o cara que era o líder dentro das quatro linhas, que era o capitão, agora é o capitão fora do campo. Mas, obviamente, tu acaba selecionando um ou outro cara que vai estar te representando lá dentro. Como é que é pra ti passar a experiência? Hoje, por exemplo, tu tem lá Eduardo Martini, Sim. possivelmente capitão do Lajadense, tu tem outros jogadores experientes, e como é que é justamente essa tua conversa com ele? Porque lá, tu sabe que dependendo do que tu passar, o jogador pode fazer ou não, como tu comentou, mas tu tem um outro cara no bafo, no cangote lá do Beleza, dizendo, não, é tal a função, vem pra cá, vai pra lá. Esse cara é fundamental pra ti também. O capitão do teu time, o que ele precisa ter? Como é que tu passa isso para ele, do que tu tinha como capitão e que hoje tu passa para o teu jogador? Ele tem que ter uma liderança natural frente ao grupo, né? Ele tem que me ajudar dentro de campo, né, fazendo uma boa leitura do jogo. E a gente observa muito essa questão para ser capitão de uma equipe, né? Essa questão da liderança, essa questão da leitura, né? Então o Eduardo hoje tem sido o capitão aqui no Lajadense, vai permanecer como capitão, até porque é o mais experiente que eu tenho. Mas tá ajudando diariamente o atleta, né? A gente vivenciou tantas coisas, eu falo assim que eu falo olhando no olho, né? O que eu tenho, se eu falar alguma coisa lá na minha sala, na comissão técnica, eu vou falar na frente do atleta. Chamar, corrigir, isso tem que ser diário. E eu te perguntei isso justamente, desculpa te interromper, mas é porque o capitão ele vai ser fundamental. Eduardo Martini já foi fundamental e tem sido fundamental desde que chegou no Lajadense e vai ser fundamental nessa partida. Mas passa muito também dessa questão de que talvez esse jogo tenha muito também da questão emocional. Os jogadores vão ter que estar 100% para esse jogo. Porque é uma partida, como a gente comentava, que daqui a pouco pode decidir um campeonato em uma rodada. Na verdade, pode nem ter um segundo jogo, caso venha aqui o Bragantino e acabe vencendo por um placar mais elástico. Mas, na realidade, esse é o jogo pro coração na chuteira também, né? Acredito que essa questão também do lado emocional, tu passa pro comandante lá dentro das quatro linhas, que é o Martini, e ele tem que refletir isso pros jogadores, porque ali é a hora da superação. Se não tiver superação nesse primeiro jogo, talvez o campeonato tenha ido pra banha, né? A superação, não deixar o nível de ansiedade atrapalhar para que não tenha um índice de erro maior dentro de campo, né? A transpiração, a busca incessante. Eu falo muito que o futebol de hoje é força, velocidade e intensidade, né? Quem tiver uma qualidade técnica melhor, claro que ajuda, mas a força, a velocidade e a intensidade ela é permanente nos jogos de hoje, né? E você pode observar que nos tempos de hoje, o técnico joga mais junto dos atletas. Na minha época, o técnico ficava sentado no banco de reservas e só falava no intervalo. Hoje você tem que estar ali o tempo todo mostrando, indicando, né, a cobertura, falando, chamando a atenção de uma jogada ofensiva. Eu acho isso errado, porque eu, na minha época não precisava me chamar muita atenção, eu já sabia o que eu tinha que fazer. E algumas coisas eu aprendia na base. E hoje você vê que o atleta, muitos atletas vêm da base, né, com vícios, né, e trabalha pouco a questão de fundamentos, muitos erros, né, que você tem que estar corrigindo numa equipe profissional. Bom, tá encerrado mais um bloco do Tá em Jogo, daqui a pouco a gente volta para conversar mais um pouco sobre rugby, conversar com o Vink, porque tu sabe, tem partida decisiva quarta-feira, 8h30 da noite, né, Vink? 8h30 da noite, no estádio Alviazul, contra o Bragantino, Copa do Brasil. Eu quero saber também a opinião do Cunha sobre o placar, diz que ele é meio evidente, mas Felipe Stefani, obviamente,
catou lá no YouTube mais um lance, eu não diria que é inusitado, eu diria que talvez seja diferente para ti, que nunca viu uma competição como essa. Diz o Stefani, inclusive já presenciou, não sei. Dá uma olhada, Corrida Mundial de Anões, daqui a pouco tem o último bloco do Tá em Jogo. Voltamos, último bloco do Tá em Jogo. Nicolas, quando é que é a próxima partida do Centauros? Sábado agora, em Estrela, agora a gente começa uma sequência de 5 jogos jogando em casa, que a gente espera recuperar agora, um passo de cada vez, corrigindo aos poucos os erros. A gente tem bastante coisa para melhorar e a decisão de jogar a primeira divisão foi tomada no ano passado. A gente venceu a segunda divisão, nos foi proposto, se a gente queria jogar a primeira divisão, inicialmente a gente ficou com o pé atrás, nós não iríamos participar, mas depois a própria federação nos deu a oportunidade, bom, vocês vão subir e no ano de 2014 não vai ter time rebaixado. Então e se vocês não quisessem subir, vocês só poderiam tentar jogar a primeira divisão de novo em 2015. Então, bom, vamos subir, vamos dar a cara a tapa, vamos dar um peitaço e vamos ver o que vai acontecer. A gente subiu, estruturou, buscou jogadores, se reforçou, trouxe o treinador, agora que o nosso treinador que nos treinava uma vez por semana, agora acompanha os nossos treinos 4 vezes por semana. Fizemos uma preparação muito forte em janeiro, preparação física, com treinos de segunda a quinta, todos os dias só físico, a gente ficou um mês sem ver a cor da bola. Então, a gente está preparado e a gente vai devagarzinho, a gente vai melhorando e buscando evolução. Pois é, porque tem a questão também de fator local e a própria questão da torcida de Estrela aí acompanhar os jogos pode ser um diferencial, né? A gente estava comentando isso com o Lajadense agora. Daqui a pouco o fato de vocês não estarem conseguindo um bom resultado fora de casa, talvez com o apoio do torcedor, esse resultado possa ser um pouco mais fácil de tu conseguir, né? Pelo menos amenizar tanto a dificuldade de uma primeira divisão nesse primeiro momento, né? Sem dúvida, nossos melhores resultados no ano passado foram jogando em casa, inclusive a gente não perdeu um jogo jogando em Estrela no ano passado. Mas eu vou até te comentar uma coisa, a gente esteve lá fazendo matéria, Vink, e tem um pessoal ali, a torcida, que eu acho que é mãe de jogador, namorada, que praticamente entra em quadra também, né? Entra em campo ali, é um troço absurdo, assim, a galera é fanática pelos Centauros ali. É um jogo emocionante, é um Me jogo xingaram que porque eu contagia. tava na frente também, das pessoas estavam tentando enxergar, eu até tive que sair da frente porque senão apanhar, né? Eu sou pequenininho. Mas realmente a torcida gosta, né? O pessoal que tá indo lá ver vocês jogar realmente tá sendo diferente, não só para eles, acredito, como até o fato não sei se a expectativa era essa de vocês daqui a pouco ter lá o pessoal chegando com a sua cadeirinha, tomando chimarrão e realmente empurrando os Centauros, uma modalidade que é diferente para muitas pessoas. Né? É bacana que o pessoal muitas vezes não tem nem ideia do que está acontecendo, mas estão lá, estão torcendo, perguntam. Eu te confesso que eu não tinha também muita ideia de muita coisa que estava acontecendo, assim. Até porque num dia com lama, o negócio é complicado, a bola praticamente não anda, né? Tem que botar o scout a narrar lá, cara. Daí todo mundo vai entender. Jogo de rugby? É, imagina. Sim, não vou entender nem que eu tô narrando, muito menos o jogo, né? Mas na verdade o jogo de vocês então que horas é? O jogo vai ser às 3 da tarde. A princípio vai ser no campo do Delfinense, em Estrela, no interior lá, que a gente tem um campo bom, que o nosso campo no Parcão lá, ele está sobre reforma, ele teve uns problemas no início do ano. E por enquanto nós vamos dar uma poupada nele e vamos jogar lá na Delfina. Às 3 joga o principal. Às 3 joga o principal, 1h30 joga a equipe intermediária. Então a gente vai estar lá desfalcado de reservas, digamos assim, porque quando a gente joga só com a equipe principal e o juvenil, a gente tem toda a equipe intermediária para compor o grupo. Então agora quando a gente joga com a equipe intermediária, a gente tem que ter pelo menos 40 e poucos jogadores adultos para jogar. É gente pra caramba, Vink. E vocês, como é que tá? Todo mundo à disposição? Quarta-feira é o grande jogo. Todo mundo à disposição, menos a questão do Cleverson, né, que acabou conversando com a direção para a sua possível saída, ainda não se concretizou, mas está fora do jogo. Então é preparar. Amanhã nós temos pela manhã ainda um treinamento, né, recreativo, repetindo algumas bolas paradas ofensivas e defensivas e umas penalidades também que eu sempre fico repetindo na semana, porque muitas vezes alguns entendem que a penalidade só tem que ser feita quando você tem jogos que se decidem em penalidade. Penalidade pode acontecer a qualquer momento, né, no jogo. E pode decidir a partida, vocês? Pode decidir, sim, com certeza. E é repetição isso, né? Então, como tem a bola parada ofensiva e defensiva, fazemos o recreativo como aquecimento e depois a gente repete esses movimentos, né? E
se preparar totalmente para que nós façamos um bom jogo na quarta-feira à noite, com a presença de um bom público e um bom resultado para que nós possamos pensar em passar para a próxima fase. Pois é, então é importante falar aí para o telespectador, para o torcedor do Lajadense, que esse é um jogo difícil, obviamente, até porque não se sabe muito o que vem por aí, entre aspas, o próprio torcedor não sabe o que vai ver ali de um Bragantino, mas é um jogo de realmente conseguir a vitória, porque é o tudo ou nada agora de uma competição que tanto se esperou, que tanto se lutou, que a direção tanto queria, que o torcedor obviamente queria chegar a um campeonato de nível nacional e que acredito que Luiz Carlos Vinck à frente do time é também para dar essa motivação maior. Troca de técnico e troca de comando, acho que não passa muito também só pela questão de qualidade de A ou B. Na verdade, é muito a questão também da motivação, é a questão de trazer um cara que a direção apostava, que os jogadores respeitam e que justamente vai chegar para daqui a pouco ser o elemento diferencial para conseguir uma vitória em um jogo tão difícil, né? É importante também entender o torcedor nosso que o Bragantino chegou nas quartas de finais do Campeonato Paulista de primeira divisão. Então, decidiu com o Palmeiras, acabou perdendo, mas foi uma equipe que fez um belo Campeonato Paulista, merece todo o respeito, mas nós temos que ter atitude dentro de campo de procurar fazer um bom jogo e buscar essa vitória que é importantíssima. Cunha, acredita na vitória do Lajadense? Pelo menos um bom jogo contra o Bragantino? 3-1 em casa. O Cunha é evidente, olha, ele é quase uma Mandinai da TV Univates, é uma loucura. Mas tu acredita que o Lajadense consiga uma vitória contra o Bragantino em casa? 3-1 em casa e fora, aí a vitória por 1-0 do time da casa e o Lajadense saindo classificado. O que tu acha? Vamos esperar, daí tu me paga um churrasco se for isso. Pô, mas aí vai ter que ser um churrasco enorme. Vinck, então, por favor, convida aí o torcedor, tá acabando, tá em jogo, mas quarta-feira é dia de lotar o Estádio Alve Azul, né? Com certeza, né? Fazer o torcedor entender que a presença dele é importantíssima nesse jogo de quarta-feira, a comunidade num todo, o empresariado, que um clube ele necessita muito dessa questão do suporte financeiro, né, para estar com as portas abertas o ano todo. E é isso que nós queremos para o Lajadense. É uma cidade boa, o clube está bem estruturado, né, mas para isso, para se manter, precisa realmente de recursos. E a presença do torcedor é fundamental. E é importante também lembrar que se o técnico, na verdade, é uma cara nova hoje no Lajadense, que vem com o seu auxiliar, o resto da comissão não é novo também, né? E aí, na verdade, parte de um trabalho que já vinha sendo feito, é uma sequência, os jogadores são os mesmos, então, na realidade, com alguns reforços, o time está aí, sabe jogar, se conhece. Então, na realidade, o momento é de pontuar ali o que o Vinck quer e que os jogadores, na verdade, necessitam, para justamente conseguir uma vitória. Não é algo totalmente também impossível, não é um negócio que se pensar, porque o Bragantino chegou entre os melhores do Paulista e daqui a pouco pode chegar aqui e dar uma sacola no Lajadense, não é por aí. O caminho, na verdade, está traçado e está traçado para possivelmente uma vitória do Lajadense. Obviamente é o que a comissão quer, né? Sim, de maneira nenhuma, né? A comissão em si, hoje o técnico, o auxiliar técnico e o preparador físico, né, mudou. O auxiliar que já tinha, que era o Sananduva, que foi meu atleta, permanece, e o Girardi, que é muito bom preparador de goleiros, também permanece. Isso é bom, porque eles já têm uma leitura do grupo que aqui estava. Eu acho que o ganho maior nesse momento é a questão da autoestima elevada, conseguimos recuperar isso. É um clube que merece todo o respeito do Lajadense, porque o ano passado foi vice-campeão, né? Então, eu acho que jogamos de igual para igual, é o jogador acreditar dentro de campo, acreditar no coletivo, que é bom, né? E ter personalidade e atitude para colocar isso. Vinck, valeu, obrigado pela participação, boa sorte para vocês, a TV Univates vai estar lá fazendo matéria, quem sabe é uma boa vitória do Lajadense para encaminhar uma classificação e quem sabe pular mais uma etapa após etapa, e chegar perto aí de um possível título nacional. Boa sorte para vocês, que dê tudo certo. Muito obrigado, agradeço. Mais uma vez foi um prazer estar aqui com vocês, do rugby, a gente está conhecendo cada vez mais, nosso amigo também. Isso é importante, né? Então é bom e ficamos torcendo também pela sua equipe. Tá certo. Valeu, Cunha. Obrigado. Até a próxima. Prazer mais uma vez estar aqui. Valeu, valeu. Te ouve lá na Rádio Univates FM, Nicolas. Valeu, cara. Boa sorte para vocês, que dê tudo certo sábado lá. E, por favor, não te machuca dessa vez, tá, cara?
Pode deixa pra nós. Tá certo, então. E te lembra que tem reprise do Tá em Jogo amanhã, de manhã, 11h30 da manhã, e na quarta às 9h30 da noite. Tá encerrada essa edição. A gente volta segunda-feira que vem ao vivo pela TV Univates com mais um Tá em Jogo. Quarta-feira tem Lajadense, todo mundo no Estádio Ave Azul. Obrigado, até a próxima. Tchau. TV Univates. Para você, para o nosso Vale.